Olá! Seja bem-vindo e bem-vinda ao nosso podcast e YouTube da semana. Esperamos que esteja tudo bem contigo e sua família. Meu nome é Luiz Fernando, em minha versão para podcast, e a nossa conversa, hoje, é sobre um tema relacionado à segurança do trabalho. Um episódio para entender sobre o que é higiene ocupacional e sua relação com a limpeza profissional. Aproveitando que está aqui, peço sua atenção, se for do seu agrado, para nos classificar no seu tocador de podcast ou assinar o nosso canal, no YouTube. Assim, você não perde os novos episódios, desce de outras temporadas, e mais pessoas passam a receber o nosso material. Estamos quase chegando ao fim da nossa segunda temporada e nos preparando para novidades na terceira temporada, que vem logo aí. O tema dessa semana é um oferecimento da marca de papéis sanitários, OptiPaper, e do site canal da limpezaprofissional.com.br. Esperamos que goste e aproveite bastante. Para que um trabalho possa ser realizado com maior engajamento, os profissionais precisam se sentir seguros. Sabemos que há muitas maneiras de se proporcionar um clima organizacional confortável, seguro e de produtividade. Reconhecimento, valorização, incentivos, remuneração adequada, entre outras práticas, são maneiras de se proporcionar um ambiente de trabalho digno e estimulador. Mas há ainda um outro ponto bastante crucial para a sensação de segurança, conforto e bem-estar dos trabalhadores e trabalhadoras em suas rotinas: a higiene ocupacional. Trata-se de um ramo dentro da segurança do trabalho que é de grande importância para a manutenção do bem-estar dos profissionais e o bom funcionamento da empresa. Quer saber mais sobre a higiene ocupacional? E qual sua importância para pessoas e organizações? Então, acompanhe esse podcast que preparamos para você. Para começar, vamos entender o que significa higiene ocupacional. Bem, o termo higiene ocupacional faz referência a um campo de estudos que tem como foco reconhecer, dentro de determinado ambiente de trabalho, os agentes que podem oferecer risco às pessoas que desempenham sua função no local. Sendo assim, ao identificar e reconhecer quais os fatores que podem oferecer risco aos profissionais, também cabe à higiene ocupacional avaliar o nível dos riscos, além de estipular ações e medidas de prevenção que devem ser tomadas. Estas ações devem ter como objetivo controlar, amenizar e, se possível, neutralizar os agentes de risco. Ou seja, a higiene ocupacional faz parte de uma forma de agir e pensar dentro dos ambientes profissionais que atua na antecipação de possíveis danos. Portanto, a higiene ocupacional serve como ação preventiva e reparatória, para garantir a saúde dos colaboradores nos ambientes de trabalho. Agora que sabemos o que é a higiene ocupacional, vamos compreender melhor a importância dela, no dia a dia dos profissionais. Sabemos que cuidar da saúde dos colaboradores é fundamental para o conforto, o desempenho e a produtividade dos profissionais. Por isso, quando falamos em higiene ocupacional, estamos falando de um ramo da segurança do trabalho importante para a manutenção do bem-estar das pessoas e para o bom funcionamento da empresa. Neste sentido, a própria palavra higiene, de origem grega, higienos, quer dizer, o que é saudável. Então, partindo deste princípio da etimologia da palavra, podemos aplicar o conceito de saúde ao ambiente de trabalho, no qual temos o termo higiene do trabalho. Vale destacar que, em alguns casos, esse cuidado com a saúde dos trabalhadores pode ser chamado também de higiene do trabalho ou higiene industrial. Assim, segundo a Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais, entidade norte-americana, a higiene industrial é uma ciência que objetiva a antecipação, o reconhecimento, a avaliação e o controle dos fatores ambientais e estresses, originados nos locais de trabalho. Esses podem provocar doenças, prejuízos à saúde ou ao bem-estar, desconforto significativo e ineficiência nos trabalhadores ou entre as pessoas da comunidade.
Outra definição vem da Associação Internacional de Higiene Ocupacional, que diz que a higiene ocupacional é a antecipação, reconhecimento, avaliação e controle de riscos para a saúde, no ambiente de trabalho, com o objetivo de proteger a integridade física e o bem-estar do trabalhador e salvaguardar a comunidade em geral. Ela também define a higiene do ocupacional, como a prática de identificação de riscos químicos, físicos e biológicos, no local de trabalho, que poderiam causar doenças ou desconforto. Não importa a forma, todos os termos fazem referência às práticas para a prevenção de acidentes e de doenças no ambiente de trabalho. Dessa forma, a higiene ocupacional, a higiene do trabalho ou a higiene industrial, independente do nome adotado, é importante, pois é responsável por manter, em dia, a saúde e integridade dos trabalhadores, livrando-os de possíveis agentes de risco e substâncias prejudiciais. Portanto, anote, a principal função da higiene ocupacional é garantir o bem-estar dos colaboradores e colaboradoras, no espaço em que desempenham suas atividades profissionais, para que tenham melhores condições de trabalho e para que a organização também tenha resultados positivos. Como falamos antes, sobre os resultados positivos para as empresas, vamos olhar para o cenário atual que mostra os impactos no bolso das organizações quando não se dá a devida importância à saúde e ao bem-estar dos trabalhadores. Muito além de questões físicas, o olhar para a saúde mental e emocional dos profissionais também é fundamental dentro de uma empresa. Dessa forma, é preciso promover ações que proporcionem segurança e sensação de reconhecimento e pertencimento por parte das organizações. Quando não há uma prática neste sentido, o resultado pode ser de prejuízos às pessoas e aos negócios. Ouça dados. De acordo com dados da Corporate Health Summit, a principal conferência brasileira para líderes de saúde corporativa, 300 bilhões de dólares são perdidos pelos empregadores em oportunidades anuais, devido à preocupação de seus colaboradores com suas finanças pessoais durante o horário de trabalho. O estresse e a ansiedade afetam negativamente 56% do desempenho dos colaboradores no ambiente de trabalho. 80% das empresas, que acompanham a felicidade dos colaboradores, têm maior probabilidade de mantê-los por mais um ano. Incrivelmente, apenas metade dos empregadores realizam este acompanhamento. Outra pesquisa feita pelo Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, que considerou apenas registros envolvendo pessoas com carteira assinada, mostrou que, no Brasil, os acidentes e as mortes cresceram entre os anos de 2020 e 2021. Desse modo, em 2020, foram 446.881 acidentes de trabalho notificados. Em 2021, houve aumento de 37%, alcançando 612.920 notificações. Em 2020, 1.866 pessoas morreram nessas ocorrências. No ano anterior, foram 2.538 mortes, um aumento de 36%. Ainda de acordo com o Observatório de Segurança e Saúde no Trabalho, de 2012 a 2022, o Brasil registrou 6.774.543 notificações de acidentes de trabalho, 25.492 acidentes de trabalho com mortes, 2.293.297 afastamentos por acidente de trabalho, 2.448.239 notificações de acidentes ao Sistema Nacional de Agravos de Notificação. É fato que os acidentes e mortes deixam marcas profundas na vida das pessoas e também repercutem em danos financeiros às organizações. Por isso, a higiene organizacional é tão importante, porque ela é uma prática que oferece melhores condições de trabalho, reduzindo problemas de saúde física e mental, evitando afastamentos e garantindo o bom funcionamento das empresas. Depois de compreender o conceito e o cenário que envolve a higiene ocupacional, vamos partir para um esclarecimento importante. Quando falamos em higiene do trabalho, logo pensamos que o termo está relacionado à limpeza do ambiente, não é mesmo?
No entanto, é importante frisar que a higiene do trabalho ocupacional é diferente da limpeza do ambiente. Desse modo, como vimos anteriormente, a higiene ocupacional é a ciência que atua na prevenção, no reconhecimento, na avaliação e no controle dos riscos físicos, químicos e biológicos originados nos locais de trabalho, com o objetivo de evitar danos à saúde dos trabalhadores. Sendo assim, ela é diferente da limpeza do ambiente de trabalho, que foca na eliminação de sujeira e de micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde humana. Ou seja, a limpeza e higiene do ambiente de trabalho faz uso de produtos químicos e de equipamentos capazes de limpar superfícies e, assim, melhorar o aspecto visual e reduzir chances de contaminação e disseminação de doenças. Portanto, podemos entender a limpeza do ambiente de trabalho como parte de um programa de higiene ocupacional, já que a prática da primeira traz benefícios diretos e complementa a segunda. Vamos refletir: qual é a diferença entre higiene ocupacional e segurança do trabalho? Chegamos aqui a uma outra diferença importante de destacar. Embora a segurança do trabalho e higiene ocupacional visem a integridade física do colaborador, há uma diferença entre os objetivos dos dois conceitos. Sendo assim, o principal objetivo da segurança do trabalho é a prevenção de acidentes em decorrência das atividades desenvolvidas pelo trabalhador. Dessa forma, a segurança do trabalho atua diretamente no controle dos riscos de operação. Já a higiene do trabalho ocupacional analisa os riscos da operação, mas parte do princípio da avaliação do risco. Ou seja, os higienistas ocupacionais atuam no princípio das doenças ocupacionais e de suas causas, mas não na operação em si. Neste sentido, podemos entender a higiene ocupacional como um braço presente dentro da área da segurança do trabalho nas organizações. Agora vamos partir para as normas que regem a higiene ocupacional. Elas são responsáveis por direcionar os procedimentos da maneira mais adequada para proteger a saúde do profissional e do meio ambiente. Ouça, a seguir, quais são as principais normas. A avaliação da exposição ocupacional ao ruído. Esta é a norma de higiene ocupacional que define critérios para mensurar a exposição dos funcionários aos ruídos contínuos, intermitentes ou de impactos, que podem afetar o sistema auditivo e provocar surdez. A norma diz, por exemplo, quantos minutos o trabalhador pode ficar exposto a uma quantidade determinada de ruído e qual é o limite de tolerância para a exposição ao ruído de impacto, entre outras recomendações. Avaliação da exposição ocupacional ao calor. Nesta norma encontramos exigências quanto à exposição do profissional ao calor. Desse modo, ela aponta quais são os limites de tolerância, as vestimentas apropriadas e os equipamentos a serem usados para medir o calor. Além disso, a norma apresenta cálculos de exposição ao calor que devem ser aplicados para decidir se a condição atual pode ser mantida ou se há necessidade de colocar em prática estratégias preventivas ou corretivas. Avaliação da exposição ocupacional à vibração de corpo inteiro. Esta é a norma que retrata a avaliação da exposição de vibrações de corpo inteiro e seu objetivo é prevenir e administrar riscos. Importante dizer que não deve ser confundida com outras normas, que falam sobre vibração de mãos e braços. Ela também trata de equipamentos, como calibradores e transdutores de vibração, e indica como devem ser instalados para a realização das medições usadas em cálculos que definem a exposição diária. Bem, como ouvimos, as normas que tratam da higiene ocupacional fazem referência a questões do ambiente, sonoras, de calor e de vibração, que podem afetar a saúde física e psicológica dos profissionais. Portanto, com a finalidade de assegurar a saúde dos colaboradores, a higiene do trabalho ocupacional envolve uma série de medidas que vão desde a prevenção até o controle de potenciais riscos para a integridade, bem-estar e saúde do trabalhador. Mas, além do calor e do barulho, quais são esses potenciais riscos? Ouça a seguir. Quais são os agentes de risco nas empresas?
Para garantir a saúde e o bem-estar dos colaboradores, é fundamental perceber os riscos aos quais eles estão expostos no local de trabalho. Somente assim é possível se antecipar e prevenir danos. Então, a higiene ocupacional conta com classificações que definem quais os tipos de risco possíveis de serem encontrados no ambiente laboral. Listamos os principais. Risco físico. Situação em que a pessoa pode ser prejudicada por conta de fatores físicos como ruídos, vibrações, pressões excessivas, temperaturas altas ou baixas demais, radiações ou umidade. Risco químico. Situação em que o profissional corre o risco de ser contaminado por gases, vapores, fumos, névoas, neblinas e demais substâncias puras ou compostas. Estes elementos podem entrar em contato com o organismo por diversas vias, cutânea, respiratória, entre outras, e causar complicações sérias. Risco biológico. Mais presente em ambientes de trabalho da área da saúde, os riscos biológicos são aqueles que envolvem bactérias, fungos, parasitas, vírus e protozoários e outros agentes que podem infectar o profissional. Dessa maneira, diante dessas classificações de risco, é possível desenvolver um programa de higiene ocupacional para atuar na prevenção de cada frente. Veja como pensar em um programa de higiene ocupacional. Quais as etapas de um programa de higiene ocupacional? Bem, agora que sabemos da importância da higiene ocupacional, da sua função, das classificações de risco e das normas, vamos olhar para as etapas necessárias dentro de um programa, para que as averiguações e ações sejam tomadas da maneira mais segura e eficiente possível. Antecipação de riscos. Como primeiro passo, é necessário que a equipe qualificada faça uma análise do ambiente de trabalho. Aqui, são avaliadas as possibilidades de risco aos trabalhadores. E, por meio dessa observação, será possível saber se há agentes que podem acarretar acidentes de trabalho. Esta etapa é fundamental, pois é a partir dela que será possível tomar medidas preventivas antes da implementação ou modificação dos processos industriais. Reconhecimento de riscos. Em seguida, temos a etapa de reconhecimento de riscos da higiene ocupacional, que consiste em uma avaliação qualitativa a respeito dos agentes de risco. Assim, neste momento, devem ser avaliados quais os tipos de agentes existentes no ambiente, físicos, químicos e biológicos. Trata-se de uma etapa crucial para se estabelecer com eficiência as medidas necessárias para conter cada um deles. Aqui, além de analisar o ambiente em que ocorrem as atividades, é importante considerar a rotina de trabalho, os processos realizados, as instalações e os equipamentos utilizados pelos profissionais do local. A avaliação do risco. Na terceira fase, chamada de avaliação de risco, temos a análise quantitativa dos riscos. Desse modo, é necessário que sejam levados em conta os limites de tolerância a riscos previstos na NR15. Esta norma, organizada pelo Ministério do Trabalho, prevê quais os níveis aceitáveis para determinado agente de risco. Diante disso, é necessário que esses níveis sejam percebidos adequadamente para, caso excedam os limites previstos, a organização possa investir em formas de controlar, amenizar e até mesmo neutralizar os riscos. Controle de riscos. Chegamos à quarta etapa e, após avaliadas as condições e possíveis riscos presentes no ambiente de trabalho, tanto em termos quantitativos, quanto em termos qualitativos, é preciso lançar mão de práticas para controlar esses riscos percebidos. Nesta última fase, a empresa deve adotar medidas e ações preventivas para controlar os riscos percebidos e evitar acidentes e danos às pessoas. Depois de conhecidas as etapas que compõem um programa de higiene ocupacional, como colocá-las em prática de forma eficiente? Bem, uma das possibilidades, para garantir a saúde dos trabalhadores, é contar com a parceria de uma empresa especializada no ramo. Neste sentido,
Com a experiência na área de saúde ocupacional, ela será capaz de fornecer serviços com qualidade e seriedade. Outra forma é contar com um time de profissionais da segurança do trabalho treinando-os e com conhecimento sobre a higiene profissional. Isso porque, como vimos, a higiene ocupacional é composta por processos e regras que devem ser seguidas para assegurar o bem-estar dos profissionais. Então, é preciso contar com pessoas capacitadas para a implementação do programa e para a execução das ações e medidas de cuidado, prevenção e antecipação aos riscos no espaço laboral. Com trabalhadores seguros e saudáveis, a organização ganha em produtividade, engajamento e melhor imagem no mercado. Portanto, ao longo de todo este podcast, conseguimos compreender como a higiene ocupacional é importante e merece ter um lugar de destaque dentro das empresas, certo? Para resumir, a higiene ocupacional tem como objetivos principais: proteger e promover a saúde e o bem-estar dos trabalhadores, preservar o meio ambiente, oferecer ambientes de trabalho salubres, contribuir para um desenvolvimento socioeconômico e sustentável das empresas e da comunidade. As etapas da higiene ocupacional são: antecipação dos riscos, avalie os riscos potenciais no ambiente de trabalho. Reconhecimento dos riscos, identifique os riscos ambientais que podem afetar a saúde e a integridade física do trabalhador. Avaliação dos riscos, avalie os riscos ambientais presentes no ambiente de trabalho, considerando os limites de tolerância estabelecidos pela NR15. Controle dos riscos, foca na eliminação ou minimização dos riscos antecipados, reconhecidos e avaliados no ambiente de trabalho. Em suma, o objetivo da higiene ocupacional é eliminar qualquer risco que pode afetar a saúde das pessoas em suas atividades profissionais. Por fim, gostaria de reforçar a importância da higiene ocupacional para a garantia da saúde e do bem-estar das pessoas em seus ambientes de trabalho. Com uma ação séria e eficiente de higiene ocupacional, empresas e profissionais ganham em conforto, segurança e produtividade. Saiba que pode contar com as soluções de produtos para limpeza profissional em nossa empresa, assim, ter mais bem resultados na eliminação de sujeira e de agentes de risco biológicos, como micro-organismos que causam doenças aos seres humanos. Gostou de saber mais sobre esse tema? Então, compartilhe este vídeo ou podcast com mais gente, e saiba que a limpeza profissional também é um fator que colabora para a melhoria da saúde e da segurança dos profissionais, certo? Conte com a nossa empresa e nosso expertise em produtos de limpeza para espaços corporativos e industriais. Chegamos assim, ao final de mais um capítulo da nossa temporada. Esperamos que tenha gostado desse episódio, e que ele tenha sido muito útil, nesse tema, ligado à limpeza profissional e bem-estar dos trabalhadores. Aproveitamos e deixamos nosso agradecimento para nossa equipe, que possibilitou a construção desse e de dezenas de outros capítulos. Agradecemos ao Igor, também à Vitória, ao Sr. Antônio Carlos, ao Guilherme e todos os demais colegas. Obrigado por nos ouvir e até o nosso próximo encontro, seja ele onde melhor lhe convier. Na sua empresa, na sua casa, no YouTube, em podcast, redes sociais ou nos artigos do nosso site.